Olá, sejam bem-vindos ao Margem Cash, onde o lucro é protagonista. Eu sou Tamires Lisboa, uma das hosts deste podcast. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Quando a gente vê um grande evento, muitas pessoas não percebem o que está por trás dele. Dentro de um grande evento existe risco, marcas, marketing e muita tomada de decisão em tempo real. E para falar desse tema que movimenta milhões, transforma cidades, a gente tem aqui hoje Vitor Duarte. Ele é proprietário da VL Produções e Eventos e está há mais de 20 anos nesse mercado. Ele é responsável por grandes eventos que acontecem aqui na cidade de Uberlândia e já participou de grandes eventos universitários em todo o território nacional. Seja bem-vindo ao Margem Cash, Vitor. Prazer estar aqui hoje com vocês, Tamires, Eric, para falar de um tema que é tão relevante, né, para o mercado como um todo, né, para os setores de serviço no geral. E estou muito feliz pelo convite. Até suspeito para falar de vocês dois, que são referências para mim quando se fala de negócios, né? O Eric é um grande amigo e um grande mentor meu, né, quando a gente esbarra em algumas problemáticas relacionadas a negócios, né? Então, feliz em estar aqui e aberto para responder qualquer pergunta relacionada ao setor do empreendimento, de empreendedorismo e eventos. Excelente. Show de bola, sejam bem-vindos, pessoal, mais um episódio. Estamos aqui com o grande Vitor. Esqueceu de dizer que eu já fui professor de tênis também, né? Nas horas vagas a gente já bateu muita bola aí, ele já perdeu muito já pra mim. Nossa senhora, eu achei que o Vitor era ruim, mas eu consegui ser pior. Bom demais, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. E aqui, cara, nosso objetivo é sempre ser duro com a realidade, né? Trazer à tona aquilo que a gente possa compartilhar, ajudar e instruir as pessoas a aprenderem com a nossa experiência de vida. E falando de eventos, né, cara, pô, um mercado aí que você tá dentro totalmente, já tá há anos nisso, fazendo isso há muitos anos, mas o evento, ele não é só um evento, né? A gente vê muita gente amadora tentando fazer evento por aí, dando vários problemas, né, saindo na televisão, vários problemas gravíssimos, e eu queria que você explicasse pra gente o que que é, né, o que que tá por trás de um evento, mesmo pequeno, qual que é a complexidade de você fazer um evento, porque além de tudo, você também agora é proprietário da Arena Mizenete, lá no Uberlândia Shopping, não é isso? Como é que é, cara, organizar, né, fornecedor, colocar aquele monte de gente, bombeiro, ambulância, toda a fiscalização? Conta um pouquinho pra nós disso. Legal demais. O mercado de eventos como um todo, né, ele acaba que ele se tornou também um mercado da informalidade, né? As pessoas que não sabem o que fazer ou não têm uma direção, falam, eu vou arriscar fazer um evento, né? E quando a gente fala de evento, a gente fala de uma cadeia de fornecedores, de uma responsabilidade civil muito grande, porque você está tratando com vários fornecedores e várias pessoas que estão ali para como folião, né? Como usufruir, né? Usufruir dos serviços que você vai prestar, né? Das bandas que vão tocar. Então, essa informalidade tomou um pouco conta do mercado e acabou que atrapalhou as pessoas que trabalham com seriedade, né, com responsabilidade, né, e a gente tem uma certa preocupação com isso. Então, eu estou no mercado já há 20 anos, né, comecei sendo instrutor de festa de criança, né, e ali eu aprendi principalmente da responsabilidade civil sobre o outro, né. Quando a gente fala de eventos, a gente fala de responsabilidade. Eu acho que é a primeira palavra que tem que vir quando a gente pensa em eventos. E também de eventualidades, né? Como a própria palavra fala. Então, durante esse processo de construção do evento, a gente tem que entender que existem eventualidades, né? E essas eventualidades você tem que estar preparado para estar atendendo ela de forma certa, né? Sem interferir na execução do projeto. Então, comecei a minha carreira de eventos lá atrás, como instrutor de festa de criança. Então, eu era o cara que fazia o algodão doce, era o cara que vigiava lá a piscina de bolinha para os meninos não se baterem, né? Colocava mais de um ou mais de dois, tinha que fiscalizar isso. E, além de tudo, eu sempre gostei de estar no mercado de evento, no meio das pessoas, né? E eu acho que é uma das coisas que me faz... eu acho que para você ter sucesso em qualquer tipo como que eu falo, de profissão, né?
você tem que gostar do que você faz. Você tem que acordar de manhã e falar, olha, hoje eu vou trabalhar. E sair satisfeito, com emoção, né? Então, a partir dali eu entendi que para estar no meio desses eventos precisa primeiro ter esse senso de responsabilidade. E depois disso é criar conexões, né? Criar os networks certos, criar as parcerias certas, né? Eventos você não faz sozinho, você depende de muitas pessoas, você depende de marcas, você depende de patrocínio, você depende de bons fornecedores, né? E lógico, você ter condição de e habilidades para fazer com que isso tudo de forma conjunta aconteça, né? Então, depois dali eu fui trabalhar na Castelli, a agência de formatura, por onde eu fiquei 8 anos fazendo formaturas, e dali eu comecei a entender que os eventos sociais são sonhos das pessoas, né? Que são os casamentos, que ali uma luz que você não acende, você acaba com a noite da pessoa, né? Então, a gente começou a entender a importância dos detalhes no evento principalmente social, né? Como que você tem que tratar esses detalhes dentro desses eventos. Então, ali na Castelli, agência de formatura, eu fiquei por 7 anos, e ali eu era responsável pela parte comercial, juntamente com a equipe lá, e lá a gente aprendeu muito, né? A gente trabalhava com grandes projetos de formatura, né? Não só em Uberlândia, mas em todo o território nacional. O Castelli, né? Castelli Master, Castelli Hall, hoje é um grande espaço de eventos, complexo de eventos, onde recebe grandes eventos. E por ali eu entendi que o network para mim era ou você paga por ele ou você serve alguém. E eu fiquei servindo durante muito tempo as pessoas ali e aprendendo com isso, né? Então eu tive um grande professor que eu gosto muito de falar, que foi o Silvani Silvério, um cara que era gerente na época lá da Castelli, um cara super ativo, e eu colei muito no Silvani e aprendi muito com ele. Ele é um cara que tinha muitos anos de carreira nisso, né? E lá eu comecei a entender como é que eram os processos, como é que eram os fornecedores, quais eram as preocupações que deveriam ter em relação aos eventos, e comecei a querer participar da execução desses eventos. Foi aonde eu comecei a criar know-how, a criar experiência, a começar a entender qual que é o fornecedor que é inevitável para o evento. E ali eu fiquei 7 anos, e aonde eu comecei a entender que os formandos, né, na época da Castelli, eles queriam fazer as pré-festas, as festas que antecedem a formatura. E era onde eles arrecadavam dinheiro, né, para fazer um investimento ali de upgrade na formatura deles. Então o cara queria uma ilha de japonês, e essa ilha de japonês, com comida japonesa, custava 15 mil reais, exemplo. Então o cara fazia a pré-festa, arrecadava dinheiro e dava upgrade na festa dele. E aí nasceu um formato de um pré-evento, né? E isso virou algo que era praticamente todos os formandos queriam fazer. E aí eu enxerguei um negócio nisso. Eu falei, cara, a gente tem aqui a Castelli tinha um número grande de formaturas. E automaticamente existiria um número grande de pré-festas. E a gente começou a fazer muitas pré-festas. Foi aí onde nasceu a VL Produções e Eventos, que foi a minha empresa que começou a fazer produção de pré-festas dos formandos. Então ali a gente fornecia o quê? Facilidade. O cara que era estudante, ele não sabia muito de regra, ele não sabia de alvará, ele não sabia que tinha um ECAD, que era um órgão regulamentador de música, ele não sabia que o open bar tinha uma certa hora, quantos barmans tinham que ter para servir tantas pessoas. Ele não tinha noção de nada. Ele queria fazer festa e que o dinheiro sobrasse para pagar a conta dele. E aí a gente entendeu, eu já estava lá há muito tempo, desenvolvi a VL Produções, juntamente até com meu irmão, Bruno. Foi onde a gente entendeu que a gente podia e tinha capacidade para orientar esses formandos. E lá a gente pegou e começou a fazer várias festas universitárias, grandes eventos universitários, e a gente fornecia serviço, a gente vendia serviço. Então, a produção dessas festas universitárias eram por conta da VL Produções.
E daí para frente foram fazendo 1, 2, 10, 20, 50, muitas festas anuais. E aí a gente parou para pensar e falou, cara, agora que a gente está na parte de produção, a gente entendeu que a gente não pode fornecer só a parte de produção. A gente pode também oferecer os materiais que são locados para o evento, como gradil, fechamento, tenda, bistrô, que são coisas que agregam no nosso trabalho e rentabiliza a nossa empresa. E aí, infelizmente, a nossa mãe faleceu, né? Minha mãe era diretora de Relações Internacionais da UFO, uma mulher que, assim, a gente tem o maior exemplo do mundo, né? E deixou grandes experiências para nós. E a gente perdeu a nossa mãe e a gente acabou que recebeu uma pequena herança na época. Foi onde a gente começou a investir em material para eventos, né? Ela deixou não só todo a questão das habilidades, né, do carinho, do amor para nós, mas felizmente e infelizmente deixou esse recurso e a gente aproveitou isso de maneira sadia, né, e inteligente. Então compramos esse material e aí foi assim o caos, porque a gente não sabia mexer com isso. A gente sabia da necessidade de que tinha de usar nos eventos. Mas a gente não sabia que tinha logística por trás disso, que tinha funcionário para montar isso, que tinha armazenamento para guardar isso. Cara, e a gente nunca tivemos medo de trabalhar. Falou, vamos lá. E aí nós mesmos fazia a produção do evento, ia lá, entregava os gradil, montava e fomos aprendendo com os erros. E graças a Deus a gente se perdurou no mercado porque a gente nunca teve medo de perguntar. Como funciona? Não sei fazer, eu preciso aprender. E aí a gente foi entregando, e já tinha uma rede de relacionamentos de pessoas que a gente já relacionava fazendo eventos. E aí essas pessoas começaram a dar o serviço não só de produção, mas também dos materiais para atender a essa operação. Então ali a gente fornecia gradil, fechamento, tenda e ficamos... E ali, Eric e Tamires, foi um caos, que aí era carretinha de madrugada e trem caindo, e a gente carregando, e a gente vivia sujo, e aí a gente ia atender o cara de produção, mas estava todo sujo, acabando de entregar o gradil. Era aquele modo de sobrevivência mesmo, para sobrar dinheiro, não sabia precificar, e aprendemos na dor mesmo, no suor mesmo, no sujar e sangrar, né? Como nosso amigo aí, o Ricardo, né? O Ricardo Rocha aí, nosso grande amigo e mentor aí também, que a gente escuta muito. Mas a sensação que eu tenho é que esse momento da fase dos nossos negócios é a fase que a gente mais aprende, né? Ah, com certeza. Aprende na porrada, mas aprende, não aprende? Eu aprendi assim, com muita dor. Eu não tinha muita gente para ensinar, porque esse mercado, como é um mercado muito restrito, que todo mundo quer entrar, aí o cara não quer te ensinar. E quando ele te fala alguma coisa, ele te fala uma coisa que é errada mesmo, pra você perder. Então, eu falei, cara, vamos tentar aprender na dor. E aí, graças a Deus, a gente aprendeu. E depois disso, o meu irmão, eu não tô mais na empresa, é a maior empresa hoje de Uberlândia de fornecimento de materiais para eventos. É a BL Estrutura, que é a empresa hoje que meu irmão é dono. Hoje é uma empresa que atende grandes festivais, não só em Uberlândia, mas em território nacional. Meu irmão hoje se tornou uma das maiores referências nesse mercado de atendimento desse material, né, desses cases. E eu fui trabalhar no que eu sempre gostei, que foi a parte comercial dos eventos, que é a parte de produção dos eventos, que é a parte de captação de patrocínios, que é uma parte que eu gostava muito. Então a Castelli se tornou uma grande empresa onde a gente tem uma gratidão enorme pela família Crozara, pelo Sérgio, pelo Rogério, pelo Silvani, que foi um grande professor. E eu fui seguir a minha vida de produção de eventos. E aí eu trabalhei para grandes empresas fora de Uberlândia, que foram o pessoal de Belo Horizonte, que realizavam o Copa Medicina, o Praia Med, que aí foram eventos na praia. Aí eu fui fazer grandes eventos e festivais com a Atmosfera Universitária, que são a galera de Curitiba, sendo head da operação deles. Então eu chegava, esses eventos davam 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Então abaixo da nossa gestão tinha 1.000 funcionários trabalhando, né? Então a gente tinha uma responsabilidade gigante perante a isso. Aí o jogo virou.
Aí o jogo começou a ser jogo de gente grande mesmo. E aí eu fui aprender no mercado Brasil. Aí, meu amigo, aí o jogo era pior do que quando eu comecei, parece. Ali não tinha condição de se errar muito, né? Ali você já tinha que ter uma certa experiência. Ali o mercado para amadores, para evento, já não existe mais. Ali se você esquece de assinar um documento, o seu evento é embargado. Então, a gente foi trabalhar. E eu trabalhei também com o pessoal de Belo Horizonte para fazer os grandes carnavais de Uberlândia, fiz o carnaval de Abaeté, a gente fez produção do Tusca, do Interunesp, do InterFG, do Engenharias, do Interpuc, eventos relacionados a universitários. Por que isso? Porque a minha experiência lá atrás era dos eventos universitários. E aí, só que aí eu fui fazer isso em grande escala, né? E fiquei durante muitos anos trabalhando para essa galera, fazendo grandes eventos, participando de grandes festivais. E comecei a entender que, assim, eu podia fazer para mim, né? Chegou o ponto, falei, cara, agora eu vou fazer os meus shows, os meus eventos. E aí eu fui começar a fazer os meus eventos, os meus shows, né? E a gente fez vários shows aqui em Uberlândia, shows Jean Giovanni, Almir Sater, Christian Ralph, grandes episódios, grandes shows, e a gente foi muito feliz com a VL Produções, até que o mercado do show business é uma montanha russa, né? Ou você ganha muito, ou você perde muito, e você tem que estar preparado para isso. Porque o fornecedor, ele não tem culpa se você perdeu. Ele vai querer receber e você tem que pagar. Fez o acordo, né? Acabou. Então eu fiquei muito tempo realizando esses shows, e até que veio uma empresa que foi a Para Tudo Bebidas, e comprou literalmente meu passe aí durante 8 anos para mim abrir o departamento de marketing e eventos da empresa. E eu saí desse mercado de show e eventos diretamente e fui para o mercado corporativo, né? Que era um outro jogo, né? Um jogo onde você tem uma certa autonomia, mas acima de você tem uma empresa, você tem regras, você tem informações que devem ser seguidas, você tem um POP, você tem uma série de coisas que ali, cara, você tem que seguir a regra. E eu sempre fui um cara da rua, do network, um cara que não conseguia ficar sentado numa sala durante 2 horas, né? Então, para mim, foi um desafio isso. Mas a Para Tudo não tinha esse departamento. E aí o Ed Carlos, que é o diretor até hoje da empresa, o CEO da empresa, fez esse convite para mim. E, Vitor, abre lá o nosso departamento e vamos junto. E aí a gente desenvolveu um projeto muito legal, né? Onde a Para Tudo começou a ter uma certa... começou a aparecer mais dentro do mercado de eventos, servindo os produtos, né? E eu criei esse departamento com muita humildade, aprendi muito com a equipe comercial de lá também, viajei o Brasil inteiro abrindo o mercado, fiz grandes eventos com a Para Tudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, eventos que, assim, a empresa não tinha ainda o acesso de abertura e a gente entrou com o network por um outro lado, né? O mercado de eventos, a palavra chama-se credibilidade. Se você não tiver credibilidade no mercado, você não entra em lugar nenhum. Credibilidade com o fornecedor, credibilidade com o patrocinador, credibilidade com as pessoas que estão envolvidas. E graças a Deus a gente foi sempre preto no branco, a gente sempre deu muita importância para a palavra, né, para o acordo, e a gente tem essa maturidade, né, de entender que isso é algo principal dentro do show business. E por lá eu fiquei 7 anos, 8 anos, 7 anos na Para Tudo, até que veio a pandemia, né, durante esse período também, e na pandemia a gente teve um outro desafio, que era como nós vamos fazer agora com eventos. Acabou. A atividade principal minha era evento. Como é que eu vou fazer na pandemia, sendo que eu não posso ter aglomeração? E aí foi onde eu coloquei a cabeça para funcionar e desenvolvi um outro projeto, que foi os projetos das lives. E ali a gente fez 928 lives pelo Brasil afora. Nossa. Dessas 928 lives,
A gente fez de artistas pequenos a artistas de nível nacional. E ali a gente desenvolveu um produto digital para parar tudo. Porque as pessoas na pandemia, elas foram para o digital. Então, o produto raiz amarga, né, da empresa é um produto popular que às vezes não chegava, às vezes até o artista tomava ele. Exemplo do Leonardo, do Gustavo Lima, do Zé Felipe, que são artistas que gostam do produto. Mas isso não era evidente para a empresa, a marca vinculada com o artista, de forma com que a gente aproveitava isso como uma mídia. Então o que a gente fez? A gente pegou essas oportunidades dessas lives, e em momentos que eles estavam segurando a marca ali, a gente pulverizava isso no digital. E o que aconteceu? A empresa, na pandemia, teve recorde de faturamento em 70 anos. Porque a gente posicionou o digital de forma com que ele pulverizasse e viralizasse, né? Então foi um grande sucesso a pandemia no quesito faturamento para a empresa. Logicamente que foi uma catástrofe para grandes famílias, né? Eu perdi vários amigos, perdi pessoas da família, mas a gente trabalhou muito e foi um negócio que eu aprendi muito, viajei muito pelo Brasil e a gente conseguiu ter efetividade no mercado digital. Quando se torna o mercado digital, me surge um outro departamento que está dentro do evento, que é o marketing. Que aí eu mergulhei nisso aí. Foi aonde eu abri a minha primeira agência de marketing ali para me começar a aprender, para me começar a entender. Lá na Paratudo a gente tinha se deparava com grandes empresas relacionadas a marketing. Eu sempre fui um cara muito curioso. Então, eu falei, cara, eu vou montar um negócio desse para mim e vou começar a atender ali os pequenininhos. E comecei a abrir a agência Looping Marketing Digital, onde eu peguei e comecei meu atendimento ali básico com os principais, porque eu já sabia de algumas coisas. E foi onde passaram-se mais 2 anos. Eu fiz um acordo com a diretoria e continuei o meu processo, fui empreender, né? Me desliguei da empresa, de portas abertas, ter uma relação extremamente saudável com a diretoria, com o dono da empresa, Ailton Naves, que são meus amigos, e continuei atendendo eles durante um tempo como PJ. Até hoje tenho uma grande amizade com eles, indico muitos clientes para eles. Na pandemia a gente fez também uma collab com grandes artistas, levei para a empresa o David Brasil, que é um cara nacionalmente conhecido, né? Vários artistas sertanejos que fizeram propaganda e até hoje segue fazendo propagandas para eles. Então a gente tem esse trabalho de construção junto aí em paralelo. Depois disso, eu comecei a desenvolver o trabalho de marketing, fui sofrer em outro departamento. Aí era outro jogo. E aí eu fui buscar uma carteira de clientes, que muitas pessoas, como a gente teve uma aceitação grande na pandemia, né, uma assertividade na pandemia no digital, algumas empresas começaram a me chamar para me dar uma consultoria nesse mercado digital. E aí, cara, eu sabia o que fazer, mas eu não sabia do conceito disso, né? Eu acho que a gente já conversou muito sobre isso e para você poder ensinar, você tem que saber, né? Você tem que saber, você tem que ter isso na ponta da língua e você tem que estudar, né? Para você não falar besteira e não ser página 2, né? Você tem que ir ali aprofundar mesmo. E aí eu fui dar uma estudada e vi que era muito mais... O buraco era muito mais embaixo, né? Tinha coisas que a gente precisava realmente aprofundar. E fui atender muitos clientes e eu sempre tive um timbre comercial agressivo e consegui colocar muita gente para dentro. E ali eu construí uma carteira de clientes grandiosa para a agência. E aí, cara, eu errei muito nesse ponto. Porque eu tinha muito cliente e não tinha mão de obra capacitada para atender esses clientes. Cara, aí foi o maior erro da minha vida, porque aí eu fiquei quase louco. Porque quando como era eu que vendia,
as pessoas sabiam e achavam que era eu que tinha que responder, era eu que tinha que postar, era eu que tinha que fazer o tráfego pago, era eu que tinha que ser o copywriter, era eu que tinha que ser o cara redator, era eu que tinha que ser tudo, era eu que tinha que ser o cara que filmar. E aí eu aprendi outra coisa, eu falei, olha, no marketing você tem que ter um back-office, um time top, que aí uma retaguarda top, que aí é onde o cara vai conseguir ter ali a setorização, né? Eu conversei muito com o Eric foi um cara que sofreu muito aí nessas jogadas de tênis que a gente ia jogar no praia, eu desabafava muito com ele me ensinou muito sobre processo, né? Dentro da agência de marketing, porque você também teve uma agência de marketing durante anos, né? E aí ele falava muito sobre processo, sobre palavras, sobre estudar, sobre entendimento, e cara, e aí eu fui começando a estudar sobre marketing. No meio desse negócio de marketing, eu estudando, aprendendo, e eu, na sede, na vontade de empreender, me deparei com outro processo que eu achei, não, isso aqui tá dentro do marketing, eu posso fazer junto, e junto com o evento, eu consigo atender todo mundo. Fui pro mercado de gráfica. Foi aonde que eu fui lá, conheci uma pessoa, né, que tinha uma máquina uma plotter. O apelido dele é Tigrão, Fábio, grande Fabão. Falou, tô com essa plotter aqui pra vender, vamos, você não quer comprar e tal, você é o cara dos eventos, você tem agência, o cara que tá lá no evento, ele precisa de lona, você já faz, você já pode vender. Cara, eu enxergo oportunidade em tudo. Caí na besteira de comprar essa plotter. Fui lá, comprei essa plotter. Falei, cara, peraí. De novo. Não, vou comprar uma plotter. Aonde eu vou guardar ela? Como que funciona? Quem tem que ter um funcionário para isso? Sim, é muita... Eu lembro bem dessa fase. É muita coisa, cara. E aí chegou num ponto que eu peguei essa plotter e fui aprender como que ia mexer com ela. Aí eu entro o Eric de novo. Aí eu conheci o Eric lá, coincidentemente, eu acredito que na minha vida, eu sou um cara cristão e sempre gosto de falar que não existe coincidência, né? Deus, eu sempre peço para Deus me dar o discernimento da resposta dele, né? E por várias vezes na minha vida eu paro e falo, Deus, é isso mesmo que você quer para mim? E em questão de minutos e segundos a resposta vem. E o Eric estava lá nesse dia, ele também tem a capacidade, eu falo que o Eric é um gênio, você fala com ele de qualquer assunto, o cara disserta. Ele não tem, é uma enciclopédia aí, ambulante. E aí ele tava lá no Fábio, arrumando a máquina do Fábio, porque ele também tem essa expertise. E eu vendo ele falar, eu falei, porra, esse cara é inteligente, eu gosto de gente inteligente, vou conversar com ele. E a gente começou a conversar e a gente tava até falando sobre Deus, Jesus Cristo, né? Sobre coisas, que ele também é um cara cristão, né? E aí eu peguei uma aulinha com ele lá e fui trabalhar com essa plotter nos eventos, na agência, e sem gente, eu chutando e correndo pra cabecear, e que negócio, que loucura. Até que eu entendi que a gente precisa ter foco em uma coisa, né? Se você quer ter tudo, você não vai ter nada. A gente precisa entender o que você é bom, que você tem habilidade e cuidar disso, né? Lapidar essas habilidades. E aí ele pegou e falou pra mim, Vitor, deixa eu te falar uma coisa, amigo. Você não vai dar conta de fazer isso aqui. Você não tem tempo pra isso. Nisso eu gastei um caminhão de dinheiro, com ele, inclusive. Ele foi lá no escritório, ele arrumou o escritório. Ele me achava caro. Eu chegava lá, 2 horinhas, era 2.000. Eu falei, nossa, cara, eu acho que eu vou fazer um curso pra ser o técnico da máquina agora. Pior que você falou isso sério, né? Eu falei, cara, esse dinheiro que eu tô dando pra esse cara é muito grande, cara. Ele ficou aqui 2 horinhas, levou R$2.000 meu, ué. E aí, eu sofri muito, mas peguei grandes clientes com o meu potencial comercial. Eu consegui ter alguns grandes clientes, né? E até hoje eu atendo algumas marcas. E eu vou falar de um cara que, assim, eu sou muito fã dele. É um cara que me deu sempre grandes oportunidades. É um cara que acredita no meu trabalho. É um cara que em todos os projetos que eu tive, ele falou, vamos junto, me deu, e eu nunca pisei na bola com ele, que é a família Peringer, da Start Química, né? O Marcos e o Fábio, que são hoje os meus maiores patrocinadores, né?
E por lá eu entrei e eu fazia, né, lonas. Até hoje eu atendo a Garden Sport Center, que é um dos braços do Marcos, com lona, né? Mas essa não é a minha atividade fim. E aí o meu amigo Eric aqui me salvou, né, comprando a minha máquina. E aí eu terceirizei esse processo para ele, para uma pessoa que entende, né? E eu entendi que é mais fácil você criar uma collab, né? Ter bons parceiros, que lá na ponta o que importa é você entregar bem feito. Então hoje eu atendo ainda o Praia Clube hoje, que é um grande player. Eu tenho grandes amigos lá dentro do Praia Clube, o presidente do Praia Clube, o Masmorra, junto com a Heleninha, o time de eventos lá, o Leandro. São pessoas que me atendem super bem, também me dão total apoio em tudo que eu faço. Eu atendo eles também. E hoje, qual que eu faço hoje? Eu pego o melhor preço, porque o Eric é uma fábrica, né? Então eu tenho a melhor condição e eu tenho o melhor serviço. Então eu faço hoje intermediação dentro desse negócio, né? Então hoje o Eric é um grande fornecedor meu, que atende esses players indiretamente e tá tudo bem, né? Eu consigo atender eles ainda na melhor condição, sem eu ter o desgaste, entendendo que essa operação, eu estou dentro dela de outra forma, né? Eu não estou dentro dela na execução, estou dentro dela na parte comercial, né? O que importa é você atender o seu cliente de forma saudável e no prazo, no horário, e foi onde que deu muito certo. E aí eu segui com a minha carreira de eventos, né? Fazendo shows, fazendo grandes eventos, até que a gente se esbarra muito em lugares para fazer eventos em Uberlândia, né? A gente tem hoje alguns fatores que são muito importantes, né? Sonorização, cuidado com a questão ambiental, né? Hoje isso é muito sério, a questão do som, né? A questão da segurança. E a gente fez muitos eventos dentro de shopping centers no Brasil. Até que nessas andanças minhas pela Paratudo, eu conheci um cara em Ribeirão Preto, que foi meu sócio num grande festival que a gente tem hoje, que é o Brazilian Bacon Day, que hoje não é Brazilian Bacon Day mais, né? A gente se desfez, a sociedade, né? Ele toca a operação dele em Ribeirão Preto e a gente desenvolve um novo produto que é o Brasa Festival, que nós vamos falar daqui a pouco sobre esse evento, que é um festival que na nossa gestão teve aí, tá indo para a 4ª edição, o ano passado deu 15 mil pessoas, né? Então depois eu vou falar um pouco desse evento que eu acho que é bem legal. E aí eu fui seguir minha carreira de eventos e pensando em tudo isso, a gente se desbarrava muito nesses shopping centers com a parte burocrática, né? Quando você vai para um shopping, você tem uma certa... Como é fundo de investimento, que geralmente os shoppings são gestados, a questão da segurança, ela tem que ser algo primordial, né? Se acontece uma catástrofe dentro de um shopping center, a responsabilidade civil é gigantesca. Então a documentação para que você esteja apto para liberar esses eventos, cara, é caríssimo. Então a gente fez 1, 2, eu falei, cara, a próxima agora nós temos que ser parceiro deles, porque não dá. A conta é muito cara. Foi aonde, juntamente com meu sócio Vinícius Donato, a gente olhou uma área dentro do shopping, no Uberlândia Shopping, e falamos, cara, essa área aqui dá para montar um espaço de eventos. E a gente vai sair desse trâmite de documentação, vamos montar o projeto? E aí eu debrucei e montei um projeto 3D, que é algo que faz parte de evento. O cliente, as pessoas compram com os olhos. Isso é um fato. Então, dentro de uma comunicação de evento, tem que ser muito bem feita, né? Então, a gente desenvolveu um projeto 3D, mostramos aonde seria o benefício para o shopping, né? Essa tem que ser uma relação ganha-ganha, aonde eles iam ter o fluxo de pessoas e para o meu cliente, ele ia ter a facilidade de não pagamento dessa documentação, porque eu já vou ter pago ela. Né? Então a gente montou um business plan e levamos isso para o shopping.
E aí o superintendente do shopping, Fabiano, olhou aquilo com muito bons olhos e falou: nossa, Vitor, gostei demais. Vou subir a proposta para nacional, para o Rio de Janeiro, né? Que é uma das partes deles lá. E aí a gente começou a desenhar isso junto. E até que deu super certo e nasceu esse novo projeto nosso, que é a Arena MZNet, né? Que é um espaço multi-eventos hoje, dentro do Uberlândia Shopping, que você tem essa facilidade de documentação, que a gente montou um layout onde atende todos os produtores de evento. Você tem lá uma brinquedoteca que hoje os pais, vocês que são pais e eu também, quem manda na saída nossa é os filhos, né? Então a gente sabe que tem que ter uma brinquedoteca lá para os meninos com segurança, né? Para os meninos ficarem tranquilos enquanto os pais se divertem. A gente tem hoje uns bares já todos prontos e capacitados para atender a quantidade que o espaço comporta. Nós temos uma praça de alimentação, temos palco, temos camarim, temos banheiro, ou seja, produtor de evento que quer ser parceiro nosso, ele só entra para dentro e já está tudo pronto, né? Então a gente trouxe para o mercado de Uberlândia facilidade para o produtor, né? Um aluguel que cabe no bolso de todo mundo, um espaço que comporta mais de 2.000 pessoas, e a gente vai estar lá durante 3 anos, que é o nosso contrato, que com possibilidade de renovação, né? E temos grandes patrocinadores que nos apoiam, que ajudam e que fomenta esse processo da Arena MZNet. E hoje nós estamos aí, Eric, correndo, trabalhando, criando relações, com grandes projetos, sempre respeitando o espaço, a diferença dos outros e entendendo a importância da credibilidade para o mercado de eventos. Basicamente, resumidamente, no meio disso aí tem muita coisa, muita história, muita confusão, muito desafio, mas a gente vai falando aí, você vai entendendo como é que é esse processo aí. Eu acho que esse é o importante, né? As pessoas percebem que a vida ela não é linear, né? Não é. A vida tem altos e baixos. E eu acredito muito, de fato, de que a gente aprende mais no caos, né? O ser humano foi feito para aprender no caos, né? A neurociência fala muito sobre isso e poucas pessoas têm essa percepção, né? Nós não somos como reagimos quando tá tudo bem. É isso. Nós somos quando a gente reage quando não está bem. Exatamente. Né? Então a vida ela vai criando cenários para você, vai criando o caos, vai trazendo o caos à tona para que você reaja e demonstre quem de fato você é, né? E nesse pequeno resumo que você contou essa história, ficou muito nítido para mim, né? Que você passou por problemáticas e essas problemáticas trouxeram cenários, esses cenários trouxeram sua mentalidade, você refletiu sobre essa mentalidade, definiu, entendeu os seus erros, corrigiu o curso e fez acontecer. Exatamente. Em alguns momentos da vida, pessoas também passam por isso e ficam estáticas, ficam em inércia, né? Escolhem o sofrimento, escolhem a labuta emocional. Mas o ideal é que a gente sempre faça isso, converta isso, canalize isso, foque, concentre e direcione isso para o caminho certo. E o caminho certo, ele existe? Não. Ele é uma possibilidade. Então sempre vai existir o sofrimento, sempre vai existir a consequência. Quem vai decidir se isso é bom ou não é a mentalidade. Então você deixou muito claro aqui pra gente, aí quem tá assistindo o podcast também, né? Com certeza vai refletir sobre isso. Então foi muito bom. Na verdade, cara, o que você falou é uma coisa muito importante. Os meus maiores triunfos foram no caos. Porque geralmente no caos as pessoas elas tendem ao quê? Parar. Então, eventos que, por exemplo, não performam. Aí que a gente vai para cima. Aí que a gente entende a necessidade de empurrar mais recurso, de divulgar mais. Cara, isso que você falou é assertivo demais. O caos traz a gente pensar de forma sistêmica. Então, em eventos, e eventos podem acontecer catástrofes, como a gente já teve em vários episódios aqui em Uberlândia. E aí, se você sair do caos entrando nele, acabou. Aí é velho e caixão preto. Não tem jeito, né? Então, todas as vezes que a gente se defrontou com o caos, a gente colocou a cabeça para pensar e saiu pela tangente. Falou, cara, calma,
Vamos pensar, tem saída. Meu avô costumava dizer que a única coisa que não tem saída é pra morte. E ali a gente começou a aprimorar e a entender que no caos são poucas pessoas que convivem. E o caos te dá o crescimento. Então, cara, eu passei por muitas coisas, muitos perrengues financeiros. Dívida, né? Dormir com dívida, né? Não, acordar mais ou menos e dormir fudido. Então, assim, a gente, logicamente, conta também com... Eu tive muitos padrinhos no meio disso, né? Pessoas que acreditaram no meu projeto e que na hora do perrengue falam, não, fica tranquilo, paga quando você tiver, fica tranquilo, eu tô aqui para te atender, eu sei que vai dar certo. São coisas que também nos entusiasma, né? E deixa a gente motivado, né, cara? Então, isso para mim foi muito importante também, né, no meu percurso aí, esses padrinhos, né, que me ajudaram e contribuíram muito para que isso fosse duradouro e que eu chegasse onde eu cheguei hoje com a graça de Deus, né? Tudo que a gente tem veio de outra pessoa, né? Com certeza. Nós somos um resumo das experiências de vida que a gente vive. Exatamente. E Vitor, olhando toda a sua experiência, né, pessoal, vocês escutaram aí a trajetória do Vitor, então, né, ele tem uma ampla experiência e que a gente pode aprender muito sobre isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para o empreendedor de outro setor. O que ele pode aprender com o mercado de eventos? Que desafios você trouxe na sua trajetória e que valem para qualquer empreendedor? Na verdade, a primeira coisa que o empreendedor ele deve saber fazer é conta. Né? É o primeiro princípio básico, né? Quando a gente monta um evento, e seja ele qualquer que seja, né, um evento de um café da manhã na sua casa, você tem que ter um planejamento disso, né? Você tem que fazer sempre a conta de trás para frente. Quanto custa e quanto que eu preciso ter para pagar, né? Então, o empreendedor no Brasil hoje, ele é muito emocionado, né? É um cara que ele geralmente gosta daquele assunto e ele não faz uma pesquisa, ele não entende se realmente tem demanda para isso, ele não sabe se aquele produto ou serviço tem pessoas que vão comprar. Então, dentro do mercado de evento, a gente atende um outro mercado que é o mercado de serviço. Então envolve hotelaria, envolve gastronomia, envolve as bebidas, envolve a segurança. Então a gente tem uma cadeia de fornecedores que também são e têm a necessidade de gerir isso, né? Entender a necessidade disso, fazer conta em relação a isso. Então, basicamente, que eu vejo que os eventos ou qualquer tipo de negócio, né, tem que fazer conta, entender se realmente tem essa demanda no mercado, entender se é deficitário ou não, se existem oportunidades ou não. A minha vida inteira dentro do mercado de eventos foi de oportunidades, entendendo que, nossa, esse mercado agora aqui eu preciso ser fornecedor e não ser produtor, então eu vou ser fornecedor. E outra coisa, eu acho que o não é libertador. Né? A gente fala sempre sim, 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 não. O não é libertador. Então a gente tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Demitir alguns clientes, né? Exatamente. Eu, por várias vezes, eu cheguei em alguns clientes meus na agência, por exemplo, e falei, amigo, deixa eu te falar, eu vou te agradecer, mas você não é cliente para mim. Como assim? Nunca ninguém falou isso para mim. Eu falei, olha, eu tô mais preocupado do que você no seu negócio. Tá errado os papéis aqui. Eu sempre deixo claro que quando a gente toma ou presta um serviço, depende 99% da pessoa e 1% de mim. A pessoa tem que querer. E às vezes, muitas das vezes, não existe esse alinhamento de expectativa. Então, quando qualquer negócio que a gente faz, a gente alinha as expectativas. Porque às vezes o cara acha que, por exemplo, no marketing, eu vou resolver o problema da vida dele. Eu não vou resolver o faturamento da empresa dele. Eu não vou resolver que a empresa dele passa de faturar 10 para faturar 50. Nós vamos apresentar a marca dele para o mercado de forma com que, se as pessoas gostarem, vão comprar.
Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante. E isso é uma coisa que acontece muito, cara. As pessoas têm a sensação de que o marketing ele é um plug and play, né? E um solucionador de problemas, né? Mas marketing não muda modelo de negócio, marketing não muda estratégia comercial, É isso. marketing não muda markup, né? Que é a sua precificação, a sua estrutura de precificação. Marketing não muda a sua estrutura de custos fixos e variáveis, né? E, cara, é uma muleta, né, velho? Às vezes eu vejo, assim, empresários que vão lá e terceirizam a contabilidade, por exemplo. E acha que a contabilidade vai resolver o problema da empresa. Assim como faz com o marketing também, né? Então cara, tu é empresário ou tu não é empresário? De quem que é a empresa? Agora, se você quer um sócio, né? O sócio ele vai ter o mesmo peso de responsabilidade que você. Perfeito. E isso acontece muito no mercado. Eu acho que a gente vive hoje um empresariado, uma era de empreendedorismo por necessidade, onde há muita imaturidade. O cara não tem maturidade para ser dono do negócio, cara. O cara lida aquilo ali cheio de emoções e ele quer pressionar que a pessoa realize aquilo que ele não sabe fazer. Né? Eu costumo dizer na indústria, por exemplo, que a gente não pode pedir para alguém varrer sem dar vassoura. Velho, o cara não entende nada do teu negócio, nem você entende. Ele te faz perguntas, ele te manda um briefing, por exemplo, eu já fiz muito briefing, já trabalhei com marketing por muitos anos. Você mandava um briefing para um empresário, cara, o cara te devolvia um negócio, tipo assim, cara, claramente o cara não entendia do negócio dele. E aí o cara tinha engenharias erradas de modelo de negócio que gerava prejuízo. E o cara queria que o marketing resolvesse. Como? Vendendo de forma bonitinha, né? Fazendo mais publicidade do que marketing, né? E marketing, cara, ele é uma ciência. Ele é erro e acerto. Erro e acerto. Erro e acerto. E isso custa caro. Às vezes as pessoas não entendem isso. Ela acha que você vai chegar lá com a estratégia de marketing perfeita e o cara vai ó, voar. Mas eu já faço marketing tem mais de 20 anos, cara. E nunca assim. Você foi um dos pioneiros aí dentro do tráfego pago, né? E você teve vários cases de sucesso aí dentro desse braço do marketing, que é o tráfego, né? Sim. Então eu costumo dizer que esse alinhamento de expectativa é muito importante. E eu falo para meus clientes, se você busca um resultado imediato, você está falando com a pessoa errada. Esse não vai ser o que eu vou te proporcionar aqui. Então, o marketing é uma experiência também que ela demanda tempo, né? Essa conversão, esse entendimento, essa nova roupagem que a gente vai trazer para o seu negócio, as pessoas têm que digerir, né? Entender como que é. Então, não sou uma varinha de condão aqui que vai falar, agora você vai partir de 50 vai para 100. Uma fórmula mágica. Não existe isso né? dentro do marketing. Na verdade, eu costumo dizer que é um impulsionador, né? A gente é um dos processos que faz com que o seu negócio apareça mais, que o seu negócio tenha maior credibilidade, né? Então, dentro do empreendedorismo, eu gosto muito de dizer também que... Gosto muito de dizer que o alinhamento da expectativa é muito importante. Muito importante. Excelente. E aí falando um pouquinho de risco, né? Porque eu vejo que o mercado de eventos, como você comentou, né? Às vezes a venda de ingresso não está o que a gente esperava, e aí você precisa fazer alguma ação adicional. Como que é a sua análise de risco para um evento? Né? Então, você já teve algum evento que você viu a proposta e falou, olha, acho que esse risco eu não quero correr? Como que você faz essa análise e quando o risco existe, o que você faz para poder reduzir esse risco? Legal demais, excelente pergunta, Tamires. Hoje, como eu falei para vocês, né, existem muito aventureiro no mercado de eventos. E essas pessoas, essas pessoas, elas não sabem o quanto isso é complexo, porque quando a gente fala de evento, a gente fala de envolvimento de várias pessoas, né? E pessoas que dependem daquilo para sobrevivência, né? Pessoas que estão ali, é o único negócio dela. Então, a minha primeira análise em relação a evento, de novo, é fazendo conta. Eu debruço em cima de uma planilha e faço a conta de trás para frente, né? Então, quanto custa isso, quanto custa aquilo? E aí eu tenho a minha primeira análise, que é saber qual é o meu custo, né? Em cima do meu custo, a gente começa a entender quais são as probabilidades de venda. Porque em cima disso a gente tem a concorrência, a gente tem a data, a gente depende de tempo. Então, tem várias análises que tem que ser feitas
na decisão de um evento. O espaço, né? E ver também se tem alguns outros eventos naquela mesma data também, na cidade. A concorrência está muito grande. E qual é a nossa maior expertise dentro do mercado de eventos? A facilidade de captação de patrocínios. As pessoas com que a gente hoje tem o acesso e a gente tem hoje, graças a Deus, essas parcerias, fazem com que esse risco diminua. Então, eu que tenho alguns grandes eventos, a primeira coisa que eu busco nesse início, né, desse planejamento estratégico é buscar esses players para estar junto. Né? De que forma? De forma aonde ele ganha e aonde eu elimino um custo que eu vou ter ali futuro. Então, hoje, a gente também tem lá dentro do escritório um departamento de captação de leis de incentivo, né? É através de deságio de ICMS e Rouanet, né? Então, a gente tem alguns grandes players aí que são patrocinadores dentro desse segmento, né? Que facilita e com certeza diminui o nosso risco. Eu vou te falar uma coisa, Tamires, eu já perdi muito dinheiro. Eu já perdi dinheiro de eu chegar e ter que deixar meu carro porque eu não tinha dinheiro para pagar a banda. Eu já perdi dinheiro de eu ter, de novo, deixar um carro meu para pagar o espaço. E aí a gente vai aprendendo. Cara, calcular esse risco. Então eu só entro hoje em eventos depois que eu fiz toda uma análise de risco, né? De viabilidade. De viabilidade, entendimento se eu tenho patrocínio para me ajudar a pagar essa conta, diminuir esse processo, né? E eu costumo dizer que é muito difícil falar não para boas ideias, né? Então, eu já tive muitas oportunidades de eventos, muitas pessoas já convidaram para a gente participar e nem toda boa ideia ela é viável, né? Então é fazer conta mesmo, é debruçar na planilha e contar com esses patrocínios, né? Criar essa rede de relacionamentos, criar esse network, entender que a partir do momento que você negocia um patrocinador, você tem uma entrega a ser feita, né? Se você quer durabilidade, né? Se você quer o cara como parceiro seu, você tem que entregar. Todos os meus patrocinadores eu entrego sempre além do que eu prometi, né? Então eu sempre crio um espaço para recepcionar esses patrocinadores. Eu faço questão de aplicar a marca deles de forma correta, né? Dentro do meu material midiático, né? Eu coloco e crio conexões com esses materiais, com essas possibilidades de mídia, como rádio, televisão, incluindo esses patrocinadores, né? Entregando de forma efetiva a marca deles. Então é muito importante a gente ter essa collab com os patrocinadores. E eu fui, com o tempo, né, criando esses episódios aí, esse departamento nosso, que é a captação de lei de incentivo federal e estadual, que são leis que a gente faz, né, já faz algum tempo, que é muito sério, né, que você trabalha com o governo, você tem que ter uma prestação de conta na íntegra, que você tem que ter um departamento específico de contabilidade para não ter nenhum tipo de processo errado. A gente só trabalha dentro da lei, dentro de eventos. Se você for pro lado do jeitinho, sua caminhada é curta, né? A gente só trabalha dentro da lei, dentro das conformidades. Quando eu tenho dúvida, eu vou nas pessoas que me ajudam e contribuem, falar, amigo, me ensina, me ajuda, como que tem que ser feito? Né? Quando a gente foi montar a arena, a primeira coisa que a gente foi e preocupou foi com barulho. Vamos ter problema com barulho? Vamos lá no promotor de meio ambiente, o Breno Lins, sentamos lá, ele nos recebeu de portas abertas, a gente já tem uma certa amizade, e falou, Vitor, deixa eu te falar, é assim, 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 assado, faz desse jeito, e a gente está dentro sempre da regra. Então, risco, faça conta, calcule e aprenda a falar não, porque nem toda boa ideia é o meu melhor negócio. E as pessoas têm essa falsa ilusão de sucesso de que evento cheio é evento lucrativo. Nem sempre é. Sim. Então tem muitos eventos que estão cheios e o cara tá tomando prejuízo. Sim. Que não fez conta, não entendeu que quanto mais gente, é mais gente para servir. Uhum. Que isso tem
não se preocupou com carga horária de funcionário que depois de um horário aumenta. E aí eventualidades vão acontecendo e vão apertando o seu custo. No final, amigo, você tem lá 20 mil pessoas e tomando prejuízo de 200 mil. Então hoje a gente faz o cálculo com muita antecedência, e eventos, um dos segredos é antecedência na mídia. Para quê? Pra você eliminar um pouco da concorrência e demarcar o seu território. Então sempre quando a gente vai pensar no evento, a gente solta com 2, 3 meses antes. Então ali a data já está prefixada, o planejamento estratégico financeiro já está feito, os patrocinadores já estão praticamente todos já no início do evento. Então, seu risco ali já está mais ou menos calculado. Foi apanhando muito, perdendo muito que eu aprendi. Hoje a gente já está um pouco mais escolado aí e com essa cabeça mais no lugar para a gente poder fazer uma coisa de mais assertiva, né? Excelente. Legal. E, pessoal, a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso episódio. E eu vou pedir para o Vitor falar para a gente a nossa frase de fechamento, né? Então, aqui no MargenCast, todos os convidados, a gente encerra com uma frase que para a gente é muito importante e diz muito para quem quer aprender sobre negócios. Então, para você, Vitor, na sua ótica aí de empreendedor da área de eventos, uma empresa lucrativa é uma empresa que? Sempre faça o seu planejamento estratégico e realize contas. Sempre pensando em contas. É a chave. Agora, eu queria, antes da gente finalizar, eu sempre gosto de levar para esse lado, eu não costumo dizer que religioso, mas um lado espiritual, é que todas as vezes que a gente a gente teve assertividades nos eventos, eu aprendi que isso não vem somente da nossa capacidade. Vem de uma capacidade espiritual, vem de uma capacidade sobrenatural. E eu tenho um verso aqui que eu leio sempre, que é quando eu sou abençoado, né? Eu sempre leio ele. E eu tô sempre lendo. E eu só leio quando eu sou abençoado. Então, eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte: Senhor Todo-Poderoso, Tu és o dono do ouro e da prata. Eu peço a tua sabedoria para viver em paz nas finanças e te agradeço, Deus, por prover as minhas necessidades. Deus, reclamo a ti para que haja multiplicação na minha vida. A partir de hoje, porque eu confio na tua provisão. Pai, acredito na tua força, dê-me fazer prosperar, não só na terra, mas no mundo espiritual. Está selado e confirmado. Amém. Amém. Então, sempre que a gente é abundante, a gente tem que saber que isso é sobrenatural, não é nosso. Vem de algo superior. E que se você está sendo tendo essa graça, né, que a graça é o que ele te dá sem te cobrar. Sim. Né, que é literalmente de graça. Sim. Ter esse entendimento que, primeiro, você é merecedor, né, e que isso é algo que vem de cima, né. Então, eu quero agradecer a vocês pelo espaço, quero falar que eu sou um fã número 1 do Eric, que é esse cara que me ajudou muito em momentos que eu tive muita dificuldade. Esse cara me deu muito direcionamento, né? Me ensinou um pouco sobre a vida, me ensinou um pouco sobre a vida conjugal, me ensinou sobre a vida empresarial, me ensinou como lidar com as diferenças, como aprender que é importante estudar para não ser página 1, não ser só página 2. E a gente sempre falou que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Então, obrigado mesmo aí vocês por me receber e conte sempre comigo. Nós que agradecemos. E para celebrar esse momento, a gente tem um presentinho do MargenCast para você. Obrigado. Eric vai te entregar, que a gente teve muitos aprendizados hoje. E uma lembrança para você não se esquecer da gente. Muito legal. Com certeza vai lá pro meu escritório. Lá. Com a ajuda da IA, né, para variar. Essa IA me deixou mais bonito. Tô gostando dessa IA. Gente, obrigado. Foi um prazer dividir isso aqui com vocês, um pouco da nossa história.
Conte com a gente para o que vocês precisarem. Saiba que do lado de cá tem uma pessoa que é um eterno aprendiz e que com certeza entendeu que ninguém faz nada sozinho, né? Que a gente precisa um dos outros. É isso aí. Parabéns aí pela história. E obrigado, pessoal. A gente se vê aí no próximo episódio. Deus abençoe vocês.